Olá, meus queridos. Meu nome é Max Santana. Hoje eu vou dar continuidade à aula de radiografia do ombro. Vou falar de uma estrutura, a clavícula, e vou chamar de aula 2. Lembrando que sempre eu vou estar falando sobre visão técnica e critérios de avaliação. Eu trouxe aqui uma imagem de uma radiografia da clavícula, onde podemos notar que nesta radiografia conseguimos colocar, né, dentro do filme para estudo tanto a sua porção medial da clavícula, aqui na articulação externo-clavicular, e também a sua extensão e a sua porção lateral, que faz a junção com o acrômio, sendo assim a articulação acrômio-clavicular. Esta imagem ela é adquirida com um feixe de raio-x incidindo na posição antero-posterior, que utilizamos a sigla de AP, e com uma inclinação de 0 grau. Então, o feixe de raio-x ele vai incidir na estrutura, neste caso aqui na clavícula, com uma angulação de 0 grau, que podemos falar que é perpendicular ao objeto, que é o corpo, que é a clavícula, sendo assim perpendicular também ao filme, onde vai ser impressionada essa imagem radiográfica. Podemos aqui observar numa segunda imagem, que eu coloquei logo abaixo, a imagem também aqui da clavícula, só que com uma característica de imagem diferente desta primeira imagem. Podemos notar aqui na primeira imagem, que foi feita em AP com 0 grau de inclinação do feixe, que a clavícula ela está mais ou menos aqui localizada entre a primeira, segunda, terceira e quarta. Então, terceira e quarta costelas, né, nesta radiografia. Nesta outra radiografia, identificamos aqui a primeira costela e a segunda costela passando aqui, então entre a primeira e a segunda. Isso quer dizer que com esse método utilizado para radiografias da clavícula, a clavícula ela se deslocou na imagem, né, para cima, saindo assim, se livrando de algumas superposições. Que eu posso destacar aqui que nessa primeira radiografia, né, como eu demonstrei aqui, ela estava aqui mais a sua porção medial aqui no ápice do pulmão, né, e com esse deslocamento, utilizando um método específico, a gente projetou essa imagem, projetou a clavícula, para aparecer impressionada no filme entre a primeira e a segunda costela, daí demonstrando toda a sua extensão, ou seja, a extensão da clavícula. E esse método de que eu falei para vocês, chamado axial, então a gente vai utilizar uma angulação do feixe de raio-x, uma inclinação de 10 a 20 graus cefálico, então seria para a direção da cabeça. E a gente consegue com este método, com esta forma de inclinação do feixe de raio-x, projetar essa clavícula mais para cima, livrando de algumas estruturas e deixando ela perfeita para estudar qualquer tipo de fissura ou fratura ou lesão que tenha ocorrido aqui com essa estrutura que é a clavícula. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem, um desenho de uma pessoa e ocorrendo essa projeção desse feixe de raio-x. Nós temos aqui, vamos dizer que a saída da radiação, né? Aqui nós teríamos aqui uma ampola de raio-x e aqui demonstra que a saída, né, do feixe de raio-x, e demonstramos aqui ele em 0 grau, ó, essa linha que passa aqui perpendicular ao corpo, ao objeto
que seria, nesse caso aqui, o paciente. Então, o raio a 0 grau. E neste exemplo aqui foi dado uma angulação de 10 graus cefálico. E aí, para os técnicos e tecnólogos e operadores de radiografia, lembrar que o filme ele vai estar aqui na região posterior do paciente, que vai estar uma placa receptora desta radiação X, que vai incidir aqui na estrutura, no corpo do paciente, vai impressionar esta imagem neste filme radiográfico, neste cassete, neste receptor de imagem. E sempre nós colocamos a estrutura no meio do filme. Vejam bem aqui a seta, que ela está localizada aqui bem no centro do filme, de sua porção. Entrando aqui na região anterior e saindo na posterior, impressionando aqui o filme radiográfico. Eu coloquei aqui que é um feixe de raio-x com angulação cefálica, mais ou menos de 10 a 20 graus. Algumas literaturas falam de até 30 graus. Então, a gente vai trabalhar de acordo com o biotipo do paciente, né? Com a anatomia do paciente, mas geralmente eu trabalho com 20 graus, que podemos também chamar essa angulação, esse tipo de projeção ou incidência radiográfica de Zanca. É um nome muito conhecido entre os técnicos e tecnólogos de radiologia. Coloquei aqui uma imagem também específica para a clavícula, também chamada de axial. E, de propósito, eu cortei essa imagem, para essa imagem virar uma imagem para crítica. Então, no que foi cortado aqui, a gente não consegue identificar a sua porção medial da clavícula que articula com o externo, que seria a articulação externo-clavicular. A gente não enxerga aqui. Então, seria uma radiografia para crítica. Talvez uma possível repetição, mas em termos de angulação do feixe de radiação, ele foi utilizado muito correto aqui. A gente consegue ver aqui o processo coracoide livre de superposição e conseguimos ver aqui a articulação acrômio-clavicular perfeitamente e suas partes moles, tá vendo? Ao redor aqui da estrutura. Mas uma das indicações da radiografia na posição de Zanca, que é com essa angulação cefálica, é a gente fazer o estudo aqui do processo coracoide livre de superposição. Coloquei mais uma radiografia bem bacana aqui. Essa radiografia a gente consegue enxergar aqui a sua porção medial da clavícula, articulando aqui com o osso externo, articulação, como eu falei, externo-clavicular, toda a sua extensão aqui da clavícula, na sua porção aqui lateral, onde ela articula com o acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular. Essa imagem aqui eu também peguei de propósito, achei muito interessante porque ele apresenta aqui uma luxação aqui da articulação acrômio-clavicular. Você vê que o distanciamento é muito maior do que nessa radiografia. Mas a gente não está aqui para falar o foco não é falar de patologia, e sim de visão técnica, de critérios de avaliação e visão técnica de como realizar uma boa radiografia enquanto operadores. Aqui enxergamos também o processo coracoide, livre de superposição, ficou bem bacana essa radiografia, também com uma angulação de mais ou menos 20 graus cefálico. E por último, eu trouxe aqui uma radiografia com uma fratura de clavícula. Essa radiografia eu vou postar essa imagem e vou deixar como um caso curioso, um caso desafio, e vou perguntar para vocês lá nas redes sociais se essa radiografia, com essa projeção aqui, a gente enxergando aqui essa fratura aqui na clavícula, se ela foi feita com 0 grau, né, uma P com o feixe de radiação incidindo com 0 grau, perpendicular ao objeto e ao filme, ou se ela foi uma radiografia com uma angulação cefálica de mais ou menos 20 graus, né, querendo assim projetar essa clavícula
para a porção superior. Então, vou deixar esse caso para poder colocar como um caso curioso e desafio lá na rede social. E na próxima aula a gente bate um papo sobre isso, tá certo? Sobre esse critério de avaliação da radiografia. Digo para vocês que, e lembro que estou falando aqui sobre visão técnica, e não de patologia, nem de visão da parte médica, tá certo? E só tenho a agradecer a todos vocês e até a próxima aula.